E a eleição americana é o tema do comentário de Arnaldo Jabor. O nosso destino está sendo traçado lá nos Estados Unidos. A figura do Donald Trump é o maior perigo que corremos. O Trump é o resultado da crise mundial de desconfiança com a política. Ele é fruto do que se chama infoentertainment, ou seja, a mistura de informação política com espetáculo, com entretenimento. O Trump ficou famoso como um palhaço na televisão e de palhaço a político foi um passo. Ele é o candidato da vingança do ódio contra a inteligência e o progresso. O Trump representa a rebelião dos imbecis que já rola no mundo inteiro. Outro dia, Hillary Clinton disse uma frase verdadeira e terrível. Eu sou o único obstáculo entre nós e o apocalipse. Não é exagero. Esse assediador de mulheres promete, entre outras coisas, acabar com a OTAN, expulsar imigrantes e ficou amigo do inimigo máximo da América, que é o psicopata Putin. Se for eleito, Trump terá os códigos de ataque nuclear naquele seu dedinho vergonhoso. A pergunta é, como podem mais de 40 milhões de eleitores ser tão boçais? Essa é a sólida estupidez da população americana. É a ditadura da maioria silenciosa. Trump é um perigo para a humanidade. O Robert De Niro disse na TV que Trump é um canalha, um porco, e que queria dar uma porrada na cara dele. E o poeta Eliot disse que o mundo não vai acabar num estrondo, mas num gemido. Agora, se esse cara for eleito, o mundo acabará num mugido. A ex-presidenta Dilma Rousseff comentou a eleição de Donald Trump com uma indireta ao seu ex-vice-presidente Michel Temer. Dilma disse que a tradição de um democrata é reconhecer a derrota e não articular um processo golpista de impeachment sem medir as consequências para o seu país. A democracia é um sistema que prevê ganhadores e perdedores nas eleições diretas, diz a mensagem publicada por Dilma Rousseff no Facebook. Os líderes políticos dos Estados Unidos, apesar dos ânimos acirrados, têm consciência do importante papel do respeito aos resultados eleitorais, como define a Constituição. Dilma elogiou a candidata derrotada Hillary Clinton pelo espírito de uma liderança de tradição democrática, que, mesmo tendo maioria nas urnas, aceitou as regras da disputa eleitoral, reconhecendo a vitória de Donald Trump no colégio eleitoral. Na democracia, o que importa é o respeito às regras do jogo, completou Dilma. A maior economia do mundo elegeu seu 45º presidente da história. Donald Trump assume o comando da Casa Branca no dia 20 de janeiro, sem nunca ter ocupado um cargo público em sua carreira. E talvez tenha sido essa uma das causas da sua vitória. Diante de um eleitorado absolutamente dividido, o republicano vai ter a missão de unir o país em torno de uma agenda. O correspondente Marcelo Medeiros tem os detalhes. A espera foi difícil. Os eleitores quase não tinham mais unhas para roer. Todos os olhos do país acompanhavam, passo a passo, os números da apuração. E cada vez que a cor vermelha se sobressaía, havia choro de um lado e comemoração do outro. Tamanha ansiedade só acabou de madrugada, quando Donald Trump conquistou 277 candidatos. Número suficiente para mudar de status, deixar de ser postulante e se tornar presidente eleito dos Estados Unidos. O discurso da vitória veio logo em seguida, em um hotel de Nova York. Trump subiu ao palco acompanhado de sua mulher Melania e dos filhos, e manteve um tom mais pacífico do que o usado durante a campanha. Nós devemos recuperar o destino do nosso país e sonhar grande, com coragem e ousadia. Vamos sonhar com coisas para o nosso país, coisas bonitas e bem-sucedidas novamente. O presidente eleito ainda afirmou que está na hora de sarar as feridas causadas pela divisão do país. Nós temos que nos unir. Para todos os republicanos, democratas e independentes neste país, é hora de nos juntarmos como um povo unido.
A candidata derrotada, Hillary Clinton, manteve o silêncio durante a madrugada e não compareceu ao local onde seria a sua festa da vitória. O chefe da campanha democrata pediu para as pessoas irem para casa, o que aumentou a expectativa por um possível pedido de recontagem dos votos. Mas a ex-secretária de Estado ligou para Trump e reconheceu a derrota. E só falou no final da manhã desta quarta-feira. Disse que ser candidata à presidência foi a maior honra de sua vida, mas que naquele momento se sentia desapontada. Esse não foi o resultado que nós gostaríamos e trabalhamos tão duro para conseguir. Sinto muito por não ter ganhado essa eleição pelos valores que compartilhamos, pela visão sobre o nosso país. Hillary ainda afirmou que o país está mais dividido do que era imaginado, mas pediu para os democratas aceitarem o resultado das urnas e olharem para o futuro. Ainda na manhã de hoje, o presidente Barack Obama ligou para Donald Trump para parabenizá-lo pela vitória. Obama ainda convidou o empresário para se reunir com ele amanhã na Casa Branca para conversarem sobre uma transição calma de poder. Uma transição pacífica de poder é uma das marcas da nossa democracia. E pelos próximos meses, nós vamos mostrar isso para o mundo. Os resultados parciais ainda mostram que o Partido Republicano irá manter maioria no Congresso. Eles conseguiram eleger 51 senadores e 239 deputados. Prato cheio para uma noite de vitórias dos republicanos. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. O presidente eleito fez um discurso absolutamente conciliador. Trump teve menos votos que Hillary, mas venceu dentro das regras do jogo eleitoral americano. Ele, um outsider, chega à Casa Branca sem nenhuma experiência política e com uma retórica populista. O seu partido republicano, como você viu, fez maioria na Câmara e no Senado, mas Trump defendeu na campanha teses opostas às do partido e, por isso, terá de conquistar os republicanos. Esperto, ele certamente não vai alterar rumos econômicos que agora estão dando certo ou cumprir no campo interno ou externo promessas eleitorais exóticas. Previsões sobre seu governo são difíceis. Não aprofundou nenhum tema no seu programa, nem seus auxiliares ainda são conhecidos. Donald Trump nunca foi a preferência dos caciques republicanos. Nem antes, nem depois de ser nomeado pelo partido, muito por conta do que fala. Mandar o politicamente correto para as cucuias é o maior orgulho dele. Dizer o que vem à cabeça para Donald Trump é sinônimo de autenticidade. Durante a campanha, abusou dos improvisos e das grosserias. Sobre o senador republicano John McCain, preso e torturado durante a Guerra do Vietnã, disse que ele não é herói de guerra, porque foi capturado. Escorraçou os mexicanos. E num exemplo de antidiplomacia, disse que os vizinhos só mandam estupradores e traficantes para os Estados Unidos. Solução para Trump? Construir um muro na fronteira. Disse também que vai proibir a entrada de muçulmanos para conter o terrorismo. E foi para cima da imprensa, até impediu o Washington Post de entrar nos eventos dele. Fiel ao estilo, Trump se desentendeu com a OTAN e a ONU. Sugeriu rever tratados importantes para conter o aquecimento global. Prometeu incentivar a energia suja, como o carvão, e disse que não se sente obrigado a proteger parceiros da aliança militar do Ocidente. Hoje, horas depois da vitória de Trump, a ONU e a OTAN se posicionaram. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, mandou o recado. Uma OTAN forte é boa para os Estados Unidos e boa para a Europa. Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, pediu que os americanos lembrem que a maior força do país é a união na diversidade. A um mês do fim da campanha, todos achavam que as chances de Trump tinham acabado, depois da circulação desse vídeo em que ele diz que pode fazer o que quiser com as mulheres. Mais tarde, tentou se explicar. É algo que acontece. Trump superou o golpe e venceu. Agora, como líder da maior potência do mundo, a retórica vai prevalecer?
Jornal da Globo voltando ao vivo de Washington. É o terceiro dia de cobertura da eleição americana. As reações no mundo político brasileiro com a vitória de Donald Trump foram igualmente de grande surpresa. O presidente Michel Temer enviou parabéns. O ministro das Relações Exteriores, que já fez críticas a Trump no passado, foi cauteloso hoje. Vamos a Brasília ao vivo com Giovana Teles. Ela tem outras informações. Giovana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa carta, essa nota que o presidente Michel Temer enviou a Trump usou um tom, assim, bem protocolar. Michel Temer afirmou que os países são duas grandes democracias que compartilham valores e que também mantêm fortes relações nas mais diversas áreas. Nos bastidores, o que se comenta é que toda cautela agora ainda é pouco, porque ninguém sabe o que Trump vai fazer na prática. Uma fonte do Itamaraty lembrou que na campanha, tanto Hillary quanto Trump adotaram a mensagem do protecionismo, e especialmente quanto à indústria norte-americana, e que isso é sim motivo de preocupação para o Brasil também. O ministro José Serra, que em julho chegou a comentar que uma eventual vitória de Trump seria um pesadelo, hoje desconversou. Tem que refletir as posições de interesse do país e que são as do governo brasileiro. Uma coisa importante nas próximas semanas será acompanhar a montagem da equipe de governo. Isto é uma questão fundamental, né? Em boa parte, o que o governo será vai depender da equipe que tiver. Precaução também da equipe econômica. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota afirmando que o Brasil está preparado para lidar com qualquer volatilidade dos mercados em função do resultado da eleição nos Estados Unidos. E para completar, o Banco Central informou que suspendeu até amanhã um tipo de leilão de câmbio que equivale à compra futura de dólar. Fez isso para analisar melhor as condições de mercado. William. Giovana, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília. Assim como outros governos, ficou bastante claro, o do Brasil também não estava preparado para uma vitória de Donald Trump. E o que muda agora nas relações entre Brasília e Washington? Basicamente, nada, diz o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. A vitória eleitoral de Donald Trump é uma imensa surpresa, causou uma onda de choque no mundo inteiro. Todos os principais países estão revendo o que diziam que fariam diante das eleições americanas. O que a vitória de Donald Trump altera nas relações entre Brasil e Estados Unidos? Eu concordo que a vitória é inesperada, concordo que ela terá uma repercussão muito grande, mas em relação ao Brasil, o impacto é pequeno. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil não é parte do problema, não é parte dos problemas que ocuparam a agenda eleitoral. As relações comerciais, nós temos déficit, não temos superávit. Nós não estamos tirando investimentos dos Estados Unidos, eles estão lá há muito tempo. Ao contrário, nós estamos investindo nos Estados Unidos, nos últimos anos, 24 bilhões de dólares, que geram 80 mil empregos. Portanto, eu acho que as relações com o Brasil não serão afetadas, inclusive porque elas são antigas, são tradicionais, são sólidas e nós temos um amplo programa de cooperação dentro de um clima de muita convergência. Tudo o que nós pudemos acompanhar durante a campanha eleitoral, que foi dito pelo agora vencedor da eleição e o próximo presidente americano, indica que ele é contrário a várias tendências que o Brasil gostaria que se afirmassem. Por exemplo, do livre comércio, por exemplo, da maior integração e da assinatura de pactos comerciais regionais que nos beneficiariam. A eleição de Donald Trump pegou o Brasil no contrapé? É uma certa ironia da história, William, porque o Brasil chega ao mercado mundial com uma proposta de abertura no momento em que o mercado mundial está se fechando. Na Europa, possível que seja nos Estados Unidos, mas em alguns casos isso não é necessariamente um mal. Por exemplo, o TPP, a parceria transpacífica. Nós não estamos preparados para negociar TPP agora.
Se nós decidirmos por negociar, não é melhor nós ganharmos um pouco de tempo para nos prepararmos para ela? Porque nós sabemos todos que existe um discurso de campanha e uma prática de governo. E muitas das ideias que foram discutidas na campanha têm que passar ainda pelo crivo dos partidos, pelo próprio Partido Republicano, pelo crivo do Congresso, em que todo governo tem que fazer uma negociação. Portanto, eu acho que haverá um amadurecimento, uma atenuação de algumas das ideias. Eu não consigo ver alguma delas nos prejudicando, porque o eixo em que nós trabalhamos com os Estados Unidos é antigo e sólido. O estilo pessoal de Donald Trump é completamente não convencional, sobretudo para os padrões da tradicional diplomacia que o senhor aqui representa com a sua experiência. O Brasil está preparado para falar grosso, duro e às vezes bastante tosco, como o Donald Trump vem falando? Eu acho que não é o nosso estilo e eu acho que eles têm uma diplomacia muito competente, uma diplomacia que tem reservado uma atenção muito grande para com o Brasil, que entendem muito bem o nosso processo e vê com bons olhos o que nós estamos fazendo. Temos mais um especialista, mais um comentarista conosco na nossa transmissão ao vivo, Hussein Kalut, boa noite. Hussein é pesquisador, cientista político na Universidade de Harvard, com a especialização em problemas internacionais dos Estados Unidos. Hussein, o que se costuma dizer a respeito de Trump é que ele atacou as bases do que é o entendimento da ordem internacional, as principais alianças dos Estados Unidos, ele colocou em xeque. O que isso prenuncia para um especialista na questão como você? Olha, o que o Trump, na verdade, acabou conseguindo é despertar a desconfiança de todos os aliados tradicionais dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Eles não sabem como vai ser essa nova arquitetura da geopolítica mundial, seja da perspectiva política, seja da perspectiva militar, seja da perspectiva, inclusive, econômica. O grande problema é como o Trump vai inspirar confiança a esses países para eles seguirem dentro do alinhamento norte-americano. E nas relações internacionais não pode haver vácuo de poder. E essa é a grande preocupação deles, de quem poderá ocupar esse vácuo de poder no lugar dos Estados Unidos. Hussein, o Trump tem deixado bastante claro, quando ele fala de política internacional, que ele acha que os Estados Unidos se estenderam demais na atuação que essa superpotência, ainda a única superpotência do planeta, tem nos principais conflitos. E que se os aliados quiserem proteção, vão ter que pagar por ela. Este é um propósito é um propósito de ação política com chance de ser realizado? Alianças históricas e alianças tradicionais nas relações internacionais que dizem respeito a equilíbrio de forças não pode ser comprado. Ninguém paga. Mas é o que ele está pedindo. É o que ele está pedindo. Mas não é o que ele vai conseguir, porque ele pode levar os Estados Unidos a um isolamento completo no sistema internacional. Se ele levar os Estados Unidos a isolamento completo, os Estados Unidos podem ser sancionados ou podem perder o apoio de vários países nos foros multilaterais. Mas não é exatamente isso que ele está propondo, Hussein. Ele é contra o globalismo, contra as, digamos, instituições multilaterais e de uma afirmação do americanismo. Isto é realista? Não creio que seja realista. Eu acho que isso é muito mais uma ideia da própria cabeça do Trump, que ainda não conseguiu entender a dimensão do globalismo e do universalismo no mundo, né? Isso ele precisa discutir com o próprio partido. Ele tem hoje uma maioria no Senado, uma maioria na Câmara, e eu acho muito difícil ele queira fazer algo da cabeça dele não consensuando com a base partidária. Por quê? Se ele o fizer, ele compromete vários projetos internos também. Agora, é verdade, ele representa um risco, ele em si só, um risco para a estabilidade política mundial. Boa noite. Nós temos de novo aqui do meu lado o Hussein, cientista político, pesquisador da Universidade de Harvard, um especialista em questões internacionais. Estamos falando do mundo e Trump. Já tivemos a primeira oportunidade, Hussein, agora alguns pontos que eu gostaria de abordar. Falamos de China, falamos de Rússia e o Irã, Hussein. Este foi um acordo importante que o Barack Obama firmou. Vai ficar de pé? Bom, o Barack Obama passou quase todo o seu segundo mandato tentar chegar a um acordo com os iranianos em torno do programa nuclear do país, que é um fator de estabilidade para o mundo.
E o Trump qualificou o acordo como um dos piores acordos internacionais em matéria de segurança que os americanos já firmaram. Os iranianos estão extremamente intranquilos. Por quê? Apesar da Hillary ser vista como uma pessoa mais dura, mais interventora no sistema internacional... Em questões de direitos humanos, né? Exatamente. Então, eles estavam assimilando como tratar essa questão com os americanos. O Trump, para eles, é um incógnito. Eles não sabem para que lado que ele vai. Eles estão numa situação absolutamente desconfortável. Em relação ao Oriente Médio, é uma área intratada. Barack Obama teve dificuldades não só quando se recusou a intervir na Líbia, mas quando traçou a linha vermelha no chão para o ditador Bashar al-Assad na Síria e não realizou a ameaça que tinha dito que ia fazer, executar. Trump tem condições de jogar a mão dura com Putin envolvido na guerra civil da Síria? Acho que não. Por que eu acho que não? Hillary é, de alguma forma, a continuidade da administração Obama. Ela tratou, em alguma medida, de temas inerentes à Síria e ela tinha uma visão clara sobre como os americanos queriam levar a região, qual era o sentido estratégico. O Trump não tem claro. Eu acho que a Rússia fica numa posição muito mais confortável dela concretizar o seu projeto na Síria e na região. Hussein, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Globo Brasil. Nós vamos tratar, além da preocupação do mercado financeiro, com o que os economistas analisaram que podem ser os impactos da eleição de Donald Trump para as nossas exportações. Assim que o pregão na Bovespa abriu, as telas dos computadores nesta corretora começaram a traduzir o sentimento do mercado, pânico. Pouco depois das 10 da manhã, a queda já superava os 3%. Logo de manhã, o presidente do Banco Central disse que interviria no câmbio se fosse necessário. Nós estamos acompanhando os mercados globais e do Brasil e, caso necessário, tomaremos as medidas adequadas. Mas logo o medo que a eleição de Donald Trump trouxe ao mercado foi diminuindo. Depois do primeiro discurso do presidente americano eleito, os investidores começaram a se acalmar. While we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone. O discurso dele foi de infraestrutura, de crescimento econômico e muito mais de união do que qualquer outra coisa, o que foi visto como positivo para o mercado. À tarde, o índice Ibovespa chegou a ficar positivo, mas fechou em queda de 1,40%, desta vez influenciado pela mudança de presidente do Banco Itaú Unibanco e pela redução do preço da gasolina feita pela Petrobras. O dólar subiu 1,33%, fechando em quase R$ 3,21. Pouca turbulência no mercado financeiro, a principal preocupação agora é como a política protecionista prometida por Trump vai impactar no comércio exterior brasileiro. Trump quer limitar a entrada de produtos do México e da China nos Estados Unidos, o que pode afetar o Brasil por tabela. Na medida em que medidas protecionistas sejam colocadas, objetivando conter a expansão das exportações chinesas, a economia chinesa tenderia a sofrer e, consequentemente, sofreriam também as economias que têm um comércio intenso com a China, como é o caso do Brasil. Já as nossas vendas para os Estados Unidos devem continuar na mesma por um tempo. Hoje, o mercado americano é apenas o terceiro principal mercado do Brasil, destino de 12% das nossas exportações. Fica atrás da União Europeia e China. Mas a presidente da Câmara de Comércio americana diz que o Brasil ganhou a oportunidade de recuperar um tempo perdido. Isso porque, enquanto o mundo estava assinando uma série de acordos comerciais, como o Acordo Transpacífico, que Trump prometeu barrar, o Brasil não assinou nada relevante e poderia ficar menos competitivo no comércio internacional. Agora, esses acordos provavelmente vão atrasar e a gente ganha tempo para negociar o que não negociou lá atrás. O Brasil tem que aproveitar esse momento onde novos acordos poderão sofrer atraso e se preparar melhor para essa oportunidade que pode se abrir. A Miriam está aqui com a gente. O Trump vendeu a imagem durante a campanha, agora já começa um discurso mais conciliador, mas ele tem uma história por trás. Você acha que ele pode cumprir o que ele andou falando durante o Olha, Chico e Ana, ele consegue fazer um grande estrago em muitas áreas, mas ele não consegue tudo. Tem coisas que estão acima da capacidade dele. Ele pode começar, por exemplo, suspendendo a negociação do acordo comercial com a Ásia, o TPP, isso é bem óbvio que ele vai fazer, a parceria transpacífica. Ele deve também rever o NAFTA, o acordo com o México e o Canadá, desculpa. Isso daria ao eleitor dele uma sensação de que ele está cumprindo a sua promessa comercial. Mas a grande
grande esperança que ele disseminou nos Estados Unidos, pelo menos nos estados do meio oeste, foi reviver o esplendor e a força de setores industriais que tiveram fábricas fechadas pela mudança de localização de produção. E é isso que ele não vai conseguir fazer. E por quê? É que muitas indústrias foram fechadas porque era muito caro produzir nos Estados Unidos. E a nova forma de se organizar a cadeia produtiva é mesmo espalhando parte da produção por diversos países. Na verdade, os Estados Unidos ganham com essa forma de organizar a economia, ele fica com a parte do leão, a do direito intelectual, por exemplo, em vários casos. Imagina se a Apple fosse produzir iPhones completamente nos Estados Unidos. Ia ficar muito mais caro para o consumidor americano. E se a Nike deixar de produzir tênis na Indonésia, na Tailândia, o produto deixa de ser competitivo. Existe uma simbiose também entre China e Estados Unidos. Uma simbiose tal que é muito difícil. Ele pode levar algumas barreiras, mas o comércio vai continuar intenso. Ele ameaçou a Ford de puni-la caso ela transferisse uma fábrica de automóveis para o México. Ele pode continuar fazendo esse tipo de coisa. Ele pode deter algumas mudanças, mas ele não pode levar a economia para o túnel do tempo e revogar tudo o que aconteceu nas últimas décadas. Pois é, Mira, agora além dessas promessas meio sem pé nem cabeça que ele provavelmente não vai conseguir implementar, tem algumas que ele vai conseguir, sim. Em que áreas você acha que ele pode realmente impor a agenda dele e trazer muitos problemas para o mundo como um todo? Em várias áreas. Em algumas áreas ele pode, no Acordo do Clima, por exemplo, né, ele pode fazer um grande estrago. Nesse momento, o mundo está reunido em Marrakech, como foi dito na reportagem, na COP22, para discutir como é que era possível ampliar os compromissos do Acordo de Paris, fechado no ano passado. Trump disse na campanha que mudança climática é uma farsa para impor aos Estados Unidos uma redução do consumo de energia, umas ideias lá completamente ultrapassadas. Mas ele vai nomear pessoas com essa cabeça para a Agência de Meio Ambiente e para o setor de energia. E por isso pode, no dia a dia, tomar muita decisão prejudicial. Mas os Estados Unidos já aprovaram o Acordo de Paris, ele entrou em vigor, e o que ele pode é não cumprir ou sair dele. Mas isso vai colocar os Estados Unidos como um pária no mundo. A Europa inteira faz parte do Acordo de Paris. A maioria dos países já aprovou e promulgou o acordo. Ele vai nomear pessoas da extrema-direita, como Newt Gingrich, que deve ir para a pasta da Justiça. E essas pessoas vão tomar medidas polêmicas. Trump será um presidente forte, porque vai começar com maioria nas duas casas, mas a sua agenda não é a do Partido Republicano, é dele. O discurso conciliador na vitória era esperado porque agora ele está pedindo união, mas em torno dele mesmo. Mas não basta isso para reunificar o país dividido, no qual ele, inclusive, perdeu no voto popular, como foi mostrado. E se não fosse o velho e desatualizado sistema político americano do voto indireto, ele não seria o presidente eleito. É isso. Obrigada, Vilmira. Vamos acompanhar aí, com alguns meses de incerteza, ver o que vem pela frente. Até mais. Os Estados Unidos são o segundo destino das exportações brasileiras. Por isso, a economia é mais uma razão para o Brasil olhar com bastante atenção para o resultado das eleições americanas. Pode ser que a gente demore um pouco para aprender a falar o nome do gringo. Donald Trump. Mas o significado dele no poder, todo mundo já acordou sabendo. Realmente foi um susto. Eu acho que o mundo não estava preparado para isso. Eu espero do fundo do meu coração que ele não faça o que ele prometeu, as coisas que ele falou, né? Que ele falou muito absurdo. Mas quais desses absurdos podem acertar o Brasil? É só lembrar que os Estados Unidos são o segundo destino das nossas exportações, que podem perder força com a política econômica do futuro presidente. Se cumprir o que disse durante a campanha, Trump vai proteger o mercado interno americano e fechar as portas para o que vem de fora. Já existe um imposto e aí você cria uma sobretaxa de imposto. Então você aumenta, então seu imposto era de 15%, você aumenta para 35%, o que faz com que o produto brasileiro passe a ser mais caro e menos competitivo nesse mercado. Este analista concorda que o momento é de alerta, mas diz que a nossa maior defesa é melhorar a situação aqui dentro e assim voltar a ganhar força no mundo. Isso vai depender de nós, vai depender do Brasil colocar a casa em ordem, voltar a crescer, aprovar essas reformas, estabilizar a economia e ter regras estáveis para atrair o investimento. Não importa onde, nessa hora todo político é igual. Existe sempre uma grande distância entre o que se diz na campanha do que é feito de verdade, na prática. É por isso que os especialistas dizem que ainda é muito cedo para tentar avaliar os possíveis estragos do efeito Trump na economia do Brasil. Há uma ameaça por parte de Trump de adotar medidas mais protecionistas, de restrição
as importações nos Estados Unidos. O Brasil já vem sofrendo isso com o Obama, que tem restrições na exportação de aço para os Estados Unidos. É possível que haja alguma outra medida, mas eu não acredito que isso vá prejudicar as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Fazia tempo que o mês de janeiro não era tão esperado. Uma incógnita, o que vai acontecer? Tem que esperar, né? Mas não é fim do mundo, não. Ah, mas é no mínimo um recomeço. Will be forgotten no longer.